Bom dia, que prazer falar contigo novamente. E a gente vê, né, os mercados estão em alerta e, inclusive, para tentar tatear ou tentar projetar o que o Irã pode fazer daqui para frente, né? Optar pela paz, escalada, pelo colapso e tudo isso definindo aí o rumo do petróleo, do dólar, das bolsas. Enfim, na sua percepção, né? Quais os cenários mais prováveis aí a partir de agora e como cada um desses cenários, como cada um dessas decisões tomadas por parte do Irã poderia impactar os mercados globais? Felipe, sempre muito bom te ver, conversar com você. Sinto falta de estar do teu lado e te fazendo rir quando você vai me perguntar algo que você sabe a resposta. Pois é. O Irã está nas cordas, tem muito pouco para ser feito por parte do Irã. Obviamente que o Irã pode tomar a decisão do escorpião, que acaba picando a sua própria cabeça e se mata. As opções mais sensatas por parte do Irã é continuar a negociação. Tanto é que ficou muito bem dito, tanto pelo presidente americano Donald Trump, como pelo secretário de Estado e como o secretário de Defesa, que a guerra nunca foi declarada, apenas é uma demonstração de força por parte dos Estados Unidos e que os Estados Unidos não têm interesse em uma guerra com o Irã, mas que existe uma linha vermelha, que é o fato do Irã não vai ter nenhum tipo de acesso ao enriquecimento de urânio. Nós não estamos mais falando de enriquecimento de urânio até os 20%, que é a medida utilizada para funções, atividades civis com o material nuclear. O Irã enriqueceu urânio até 60%, que é muito próximo dos 90%, que é a condição necessária para que você tenha uma bomba nuclear. Então, qualquer ação, qualquer reação, qualquer tipo de desculpa por parte do Irã, qualquer argumento, é um argumento inválido, é uma ação inválida, é uma resposta inválida. Porque se o Irã tivesse qualquer tipo de interesse em uso civil, não militar, de energia atômica, ele não teria enriquecido até os 60%. Então, o que acontece aqui? As alternativas do Irã são abrir mão do sistema, abrir mão do enriquecimento de urânio e negociar com os Estados Unidos uma estrutura que consiga manter no lugar atual o regime dos ayatolás, seria a única salvação para o Ayatollah Khamenei. A segunda alternativa é o enfrentamento direto dos Estados Unidos e a Israel, que é muito ruim, principalmente para o Irã. O Irã não tem domínio do seu espaço aéreo, está totalmente ocupado por Israel e pelos Estados Unidos. Não, vale notar que os americanos voaram 36 horas, 14 B-2, entraram no espaço aéreo iraniano, bombardearam com 14 bombas, saíram e só descobriram que os aviões chegaram lá porque escutaram as explosões. Nenhum radar chinês, nenhum radar russo, nenhum radar europeu, ninguém no mundo soube que os americanos estavam prontos para fazer isso. Quer dizer, então as alternativas para o Irã ficaram muito claras. Ou comete suicídio em ser truculento de volta, ou negocia. O problema é que pode ser que a opção seja a irracionalidade. Algumas vezes a gente descobre que as pessoas não estão pensando, porque o cálculo que o Irã fez foi um cálculo muito errado. Talvez continue calculando de maneira errada como vai sair dessa situação. Se fechar o Estreito de Hormuz e o petróleo sobe, e mesmo com essa ameaça o petróleo subiu, não chegou a nem 1% de aumento entre ontem e hoje, o que acontece? Os Estados Unidos vai intervir e tira o Irã de lá por mal. Se o Irã resolver atacar as bases americanas, os Estados Unidos, junto com Israel, vão bombardear o Irã de volta para a Idade da Pedra. Vai virar mais uma situação parecida com Gaza. Não é isso que o Ayatollah quer. Se algo parecido como isso acontecer, o regime cai porque vai haver um levante popular. Quais são as outras alternativas? O mais possível de acontecer seriam dar o alarme para acionar as células dormentes de terror internacional para fazerem ataques dentro dos Estados Unidos, na Europa, e é aquele tipo de coisa que faz 45 anos que o Irã sabe fazer.
Agora, hoje em dia, a inteligência militar, a inteligência, a comunidade de inteligência mundial está muito mais preparada para enfrentar esse tipo de coisa. Nós não estamos mais nos anos 80, anos 90. Então, seria uma maneira que os Estados Unidos e Israel, principalmente, retalhariam de maneira muito forte. Quer dizer, a única alternativa razoável para o Irã é, de fato, abrir mão do enriquecimento de urânio, negociar com os Estados Unidos e ter um processo pacífico de transição para um governo que talvez não seja o atual. Vale notar que os americanos falam que não estão, neste momento, em busca de transição de regime. No entanto, se os iranianos baterem o pé no chão, como tem feito, se mostrado muito difíceis na negociação e exigindo demais, sem ter algo para trocar de volta, não existe nada que o Irã possa dar além da rendição total e incondicional, a gente sabe que a solução vai ser, de maneira brutal, a dissolução do governo atual, do regime atual, e talvez muito mais mortes.